Oi pessoal, professora Kátia Zanvettor aqui para a turma de Sociologia da Comunicação. Vamos começar a nossa aula. Essa aula eu quero apresentar para vocês, reforçar com vocês o conceito do capítulo 7, do tempo, espaço e desordem. Então, só para a gente refinar, deixar mais claro o que os autores estão falando lá e qual que é a relação disso com o projeto de comunicação. Né? Qual que é a relação disso com a questão que nos é mais importante nesse momento, que é a questão da sociologia da comunicação. Então, é isso. Vamos lá para a nossa aula. A gente vai fazer uma aula curta e deixar as dúvidas e todas as questões mais importantes lá para o final, para o fórum, como vocês já sabem. Tá bom? Eu vou me despedir aqui de vocês por enquanto, vou ficar aqui no cantinho, deixa eu me jogar aqui pro cantinho para vocês verem a tela com mais clareza. Então, o que a gente vai discutir são o tempo, espaço e desordem, né? Sistematizando as principais ideias do Bauman e do May nesse capítulo. Bom, o argumento dos autores, o que eles estão falando nesse capítulo é exatamente aquilo que está no título, tempo, espaço e desordem, né? Como que o tempo, a nossa relação com o tempo e espaço está gerando uma desorganização das relações sociais na sociedade. A principal tópica do capítulo é a relação que a gente estabelece, né, que é a relação dos sujeitos com tempo e espaço. E os autores eles vão argumentar para a gente que a nossa relação com o tempo e com o espaço vem mudando desde o advento da Revolução Industrial. Então, a partir do momento que nós, sujeitos humanos, começamos a conseguir deslocar mercadorias de forma rápida e eficiente para todos os lugares do mundo, a gente fez uma alteração radical no modo como a gente experimenta o tempo e o espaço. Tá? A relação com o tempo, falando especificamente da relação com o tempo, ela se altera radicalmente, principalmente porque o Bauman ele faz uma analogia com essa ideia de software, justamente porque o tempo ele pode ser maleável, ou seja, a gente consegue alterar as dinâmicas que antes a gente não conseguia. Um bom exemplo é, por exemplo, a sala de aula, né, usando as tecnologias da informação. Se antes a gente tinha uma lógica de sala de aula em que você tinha 40, 50 minutos de aula e que tinha um começo, um início, um fim, e os sujeitos precisavam se deslocar para a escola e aí lá fazer as suas atividades, agora essas dinâmicas começam a ser alteradas e você pode assistir essa aula que eu estou fazendo para vocês, por exemplo, em qualquer lugar que vocês estejam. Então é por isso que o tempo para o Bauman ele é um tempo software nessas sociedades contemporâneas em que a gente vive. Tá? Outro exemplo é que você pode consumir conteúdo que as pessoas fizeram há 10 anos atrás, se esse conteúdo foi deixado ou foi colocado e salvo numa rede social ou numa tecnologia da informação, esse conteúdo poderá ser visto. Então, uma pessoa que faleceu há 10 anos atrás e tem um conteúdo salvo, ela vai estar lá com esse conteúdo e qualquer pessoa das gerações futuras vão poder ver. Então, essa relação, essa mudança de temporalidade em que as coisas não necessariamente mais são finitas, altera radicalmente a nossa relação com o tempo. Na questão do espaço, o Bauman e o May eles vão falar que existe ainda, né, e enquanto a gente não inventar, por exemplo, um teletransporte, né, em que a gente se transporta daqui do Brasil para, sei lá, Nova Zelândia, né?
Se a gente não conseguir fazer isso, se a gente não inventar isso, enquanto a gente não inventar isso, a gente sempre vai ter um resquício de materialidade. Né? Para eu ir num congresso em Manhattan, eu vou ter que pegar um avião, esperar lá tantas horas para esse voo acontecer, o voo vai me levar até a cidade, eu vou esperar o deslocamento, né? Então, essa materialidade do espaço, ela é difícil de alterar, né? Algumas coisas a gente já consegue alterar porque o próprio tempo foi alterando a dinâmica do espaço. Então, muitos casos o espaço passa a não ser mais necessário, né? Então, o espaço da sala de aula que começa a se desintegrar, o espaço, por exemplo, dos supermercados, porque agora eu não preciso mais de supermercado, eu peço tudo por telefone. Então, talvez você não precise daqueles grandes, né, com aqueles espaços enormes, em um monte de gôndola em que as pessoas passam andando e olhando os seus produtos. Vocês podem fazer isso simplesmente olhando pela internet e pedindo. Mas alguns espaços, o que os autores argumentam é que alguns espaços ainda vão permanecer, como é o caso das fábricas, por exemplo, onde você vai produzir a mercadoria, você ainda precisa daquela materialidade. Porém, numa sociedade cada vez mais permeada pelo software, o hardware vai perdendo sua importância e sua relevância. Aí ele fala muito, então, os dois falam muito sobre a questão da sociedade do panóptico. O que é o panóptico? O panóptico na verdade, uma penitenciária criada por um jurista inglês do século XVIII e que tinha como ideia principal você manter os prisioneiros o tempo todo com a sensação de vigilância. Então ele criou um modelo de arquitetura em que as celas estariam dispostas de forma circular e no interior, no meio, teria um guarda vigilando, né, toda essa cela, e aí os sujeitos que estão nesses ambientes não sabem, não conseguem ver esse sujeito aqui e não conseguem saber qual é a hora que eles estão sendo vigiados e qual é a hora que eles não estão sendo vigiados. Depois o Foucault vai usar isso muito na sua teoria de poder, em Vigiar e Punir, em Microfísica do Poder, para discutir essa sociedade em que a gente vive hoje, em que as pessoas são vigiadas de forma menos forte, né? De forma mais subjetiva, digamos assim, né? Então, quais são as principais consequências de tudo isso, né? Por que a ideia desse panóptico aparece? Porque para o Bauman e para o May, uma sociedade em que o tempo predomina em detrimento do espaço, as pessoas estão muito mais suscetíveis a essa vigilância mais subjetiva. Então, hoje no trabalho, né, você não tem mais aquela vigilância, aquele controle. Você tem metas a entregar e aí você pode ir num escritório descolado, que tem escorregador e que está tudo bem. Você não é aparentemente vigiado, mas você vai ser vigiado de outra forma, por meio de metas, por meio de conceitos, por meio de discursos. Né? Então, os discursos são os principais instrumentos da sociedade contemporânea para controlar os sujeitos a qual elas estão submetidos. Aí, outra consequência que o Bauman e o May nos colocam é a questão da mudança das relações
com a comunidade, como que a gente se relaciona com a comunidade. E aqui eu queria fazer uma observação que muita gente fala que o Bauman diz que acabou as comunidades, que é o fim das relações, e não é bem isso que ele está dizendo. Na verdade, o que ele está dizendo é que as comunidades, elas são principalmente conjuradas por atividades comunicacionais. Então não é que as comunidades não existam, é que as comunidades, elas são atravessadas pelas relações estabelecidas pela comunicação. É aí que entra a nossa área, é aí que entra a problemática da comunicação, né? A comunicação, ela vai fomentar o que hoje a gente entende por comunidade. Então, se antes você tinha uma comunidade, por exemplo, você ia na missa, você assistia o padre, depois você conversava com seus amigos na missa, e você estabelecia uma comunidade ali religiosa. Hoje você vai nas redes sociais e assiste a missa lá pela rede social, e você continua na comunidade católica, mas você está mediado pelo WhatsApp, então seus amigos da missa conversam com você pelo WhatsApp. E, enfim, aquela relação que você estabelecia com seus vizinhos, de troca, de conversa, de parceria, de sentar na beirada da calçada e conversar, agora você faz isso de maneira global pelo Facebook, falando com seus vizinhos do Japão, da Índia, de Nova York, por meio da rede social. Então, vocês percebem que as comunidades, o impacto da comunicação na vida das pessoas, certo? A comunicação está no centro da relação comunitária e é essa a nossa principal porta de entrada com o tempo e com o espaço. Então, os sujeitos contemporâneos são mediados o tempo todo, independente se eles estão no software ou no hardware, eles são mediados pelas suas relações com os instrumentos de comunicação, certo? A gente poderia pensar, por exemplo, quanto à questão do isolamento social, ele radicaliza as relações mediadas pelo computador, quer dizer, mesmo a gente mediados pela comunicação, quer dizer, mesmo a gente não querendo, né? Ninguém queria estar no isolamento, ninguém queria estar na quarentena, mas a gente tem que fazer isso por uma questão de saúde pública e por uma determinação do governo estadual. Então a gente acabou que, se antes a gente estabelecia uma relação próxima com os nossos amigos, agora a gente estabelece uma relação mediada pela comunicação. Se antes a gente estabelecia uma relação próxima com o nosso chefe, a gente agora estabelece uma relação mediada pela comunicação. Se antes a gente estabelecia uma relação próxima com o professor, agora a gente faz essa relação mediada pela comunicação. Então, a gente está vivendo um pouco. Bauman não era vidente, mas ele conseguia analisar muito bem a sociedade que ele estava se inserindo e ele estava percebendo essa radicalização da importância da comunicação nas sociedades. Era isso que eu queria deixar marcado para vocês hoje, pessoal. Muito obrigada por assistir. Agora eu vou deixar disponível para vocês o fórum para a gente discutir lá no fórum. Eu quero que vocês façam perguntas, façam discussões. E a partir da semana que vem a gente já começa a nossa atividade de leitura do capítulo 9 do Bauman e do May. Tá certo? Então, muito obrigada, até a próxima. Um abraço.